Não passe o vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero falar sobre 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos que estavam em 3 posições diferentes, porém os 3 irmãos estavam onde deveriam estar. Eu vou ler aqui em João 12, versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, o que acontece? O que eu quero compartilhar com vocês, teve esse jantar em Betânia, certo? Porém, teve porque teve um milagre. E teve um milagre porque teve choro, teve tristeza, porque teve morte. Porém, Jesus chegou no 4º dia. Porque se Jesus chega no 3º dia, os judeus não iam crer. Então, por isso teve esse propósito de Jesus chegar no 4º e Lázaro ser ressuscitado. Mas o que eu quero falar também com vocês, quero compartilhar também, é que esse jantar, só teve esse jantar por conta da ressurreição de Lázaro. Muitas das vezes nós queremos algo para a nossa vida, porém, primeiro precisamos passar pelo propósito. Tudo que passamos, tudo que enfrentamos tem um propósito. Então, aquieta o teu coração. Esses 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, eles estavam em posições diferentes, porém os 3 estavam adorando. Marta estava adorando a Deus com o seu serviço. Ela estava servindo aos que estavam à mesa. Ela estava servindo ali. Lázaro, ele era o milagre. O jantar era por causa dele. Ele estava ali, sentado à mesa, juntamente com o Mestre, com o Senhor Jesus e com os demais convidados, na casa de Simão leproso. E Maria fez algo extraordinário. Ela pegou o que mais tinha de valor e ofereceu ao Senhor. E foi criticada por isso. E não será diferente comigo e com você. Então, mas o que eu quero agora dizer para vocês, que no olhar humano, Marta só estava servindo, mas no olhar de Deus, ela estava adorando com seu serviço. No olhar humano, Lázaro só estava sendo ali um convidado, só estava na mesa, mas no olhar de Deus, Lázaro era um milagre, entendeu? Lázaro foi o motivo daquele jantar. No olhar de Deus, Lázaro era o que ali? Ele era o motivo daquele jantar. E no olhar dos homens, todos estavam ali curiosos. Como aconteceu isso? E todos creram em Jesus. Então, a ressurreição de Lázaro foi um motivo para que todos viessem a crer. Jesus, ele nunca chega atrasado. Jesus chegou na hora certa. E Jesus vai chegar na hora certa na tua vida e na minha vida. Porque tudo debaixo do céu tem um propósito. É isso que nós, seres humanos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que tudo tem um propósito debaixo do céu. E não adianta a gente querer apressar. Mas vamos lá. No olhar humano, Lázaro estava mesmo no lugar de honra. Porém, no olhar de Deus, era propósito. No olhar dos homens, era um lugar de honra, mas no de Deus era propósito. Maria, no olhar humano, estava desperdiçando dinheiro. No olhar de Deus, ela estava adorando. Então, o que vale mais, o olhar do homem ou o olhar de Deus? Então, essa é a questão. Vamos nos preocupar em adorar a Deus e procurar a cada dia servi-lo com excelência, servi-lo com inteireza de coração, com sinceridade.
Irmãos, isso não quer dizer que a gente não tenha nossas fragilidades, nossas fraquezas, temos, mas nós não vamos nos render a elas. Nós vamos a cada dia nos dedicarmos mais ao Senhor, nos arrependermos, procurarmos a cada dia servir a Deus com sinceridade. Não importa o que digam, faça. Eu anotei aqui algumas coisas aqui, hoje eu preguei sobre isso. Não importa o que digam, porque línguas se batem. Tem apontamentos, isso é normal. O ser humano só sabe fazer isso, julgar, criticar, apontar. Quantos erros, Saulo, por exemplo, quando se converteu, como foi julgado pelos próprios discípulos que não acreditavam nele? Isso é normal, o ser humano está sempre criticando, julgando, mas Deus, ele sonda tudo, ele conhece. Saulo foi um grande perseguidor, mas depois, quem mais fundou a igreja? Foi Paulo, porque o nome dele num lugar era Saulo e no outro lugar era Paulo. É só nós procurarmos saber sobre isso. Não foi só porque ele se converteu, não, tá? É porque ele tinha 2 cidadanias. Vamos lá. Nós precisamos a cada dia se preparar mais e ficar na vocação na qual nós fomos chamados. Então, esses 3 irmãos eram amados igualmente por Deus, entendeu? Porém, os 3 estavam em posições diferentes. Mas o importante é que Deus tinha um propósito na vida dos 3. E como tem propósito na minha vida e na tua vida. Então não desista, não desanime, persevere na sua caminhada. Não desista da sua salvação. Entendeu? Não desista. Teve o jantar em Betânia, mas antes teve choro, teve morte, mas teve ressurreição, teve vitória. Então, é assim. O negócio é nós não desistirmos, é nós perseverarmos, sermos perseverantes. Não tem vitória sem lágrima, não tem vitória sem luta. Seja forte e corajoso. Entendeu? Olhe para o alvo que é Cristo. Saiba dizer não ao diabo. Saiba dizer não para a sua carne. Porque essa carne aqui, ela nunca se converte. Nunca. A pessoa pode ter 100 anos de crente, 100 anos de igreja. Isso não é nada. Entendeu? O que nós precisamos é todo dia aceitar Jesus, nos arrependermos e nos rendermos a Ele. E olhar somente para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Fiquem com essa palavra. Deus abençoe. Deus nos abençoe.